Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Olá, amados e amadas, graça e paz. Estamos aqui para mais um momento da Mulher Cristã, esse nosso momento semanal de conversas e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos instruindo pela sua palavra, pelos exemplos que Ele tem nos deixado. Continuamos a nossa série Referências, falando de mulheres que marcaram a história bíblica e que se tornaram minhas referências, minhas referências pessoais e que tem muito a ensinar a todas nós mulheres que desejamos proximidade com o Senhor, que desejamos viver dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de uma mãe extraordinária. Nós vamos falar de uma mãe que teve atitudes que propiciaram o cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel. A atitude de Joquebede, mãe de Moisés, fez toda a diferença na história do povo de Deus. Nós vamos orar e vamos aprender um pouco com essa mulher, essa mãe extraordinária. Santo Deus, graças te rendemos porque o Senhor tem nos ensinado dia a dia, semana a semana, tem nos ensinado com exemplos valorosos e que podem nos aperfeiçoar na nossa caminhada, para que possamos estar vivendo, agindo segundo o teu propósito, ó Deus, e caminhando sempre buscando a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos e da nossa família. Ó Deus, abençoe esse nosso momento e fala conosco. Ó Deus, e que tudo que viermos aprender, ouvir, falar, seja unicamente para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Esse é o início da história de Moisés, o homem usado por Deus para a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Esse relato se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Escondeu-o por 3 meses e depois, não podendo mais escondê-lo, ela preparou um cesto, colocou esse menino, garantiu que ele estivesse em segurança dentro desse cesto e largou-o no carriçal, à beira do rio. Joquebede, nossa personagem de hoje. Joquebede teve um filho numa hora muito delicada da história de Israel. Já haviam profecias a respeito de um libertador para o povo egípcio, povo de Israel, perdão. E por conta disso, havia uma ordem do rei para que todo menino que nascesse fosse morto.
Então, o exército do rei matava todos os meninos que nascessem. Joquebede concebeu e deu à luz a um menino. E vendo que seu filho era formoso, imaginem que, assim como Joquebede, todas as mães do povo de Israel naquela época sofreram muitíssimo, porque tinham os seus filhos arrancados dos seus braços e assassinados. Todos eles morriam. Quando o exército descobria que nascera um menino, imediatamente ia lá e matava. E Joquebede, quando viu que o seu bebê era um menino, ela passou também por essa angústia. Vão matar o meu filho, vou perder o meu filho. E aí ela, durante 3 meses, ela conseguiu esconder esse filho, conseguiu, de alguma forma, evitar que essa criança fosse vista, que ninguém soubesse da existência dessa criança. E ela conseguiu esconder por 3 meses. Só que chegou um ponto que ela não conseguia mais escondê-lo. 3 meses, já fazia barulho, chorava, chamava atenção, estava crescendo. E Joquebede, então, num ato de fé, preparou um cesto, passou betume, piche para que houvesse vedação, para que a água não entrasse no cesto. Colocou o seu filho dentro desse cesto e largou-o, diz a palavra, no rio Nilo. Imaginem, queridos, a dor que foi para essa mãe colocar o seu filho naquele cesto e largá-lo nas águas do rio Nilo. Claro que ela ficou de longe, observando, e ordenou a sua filha Miriam que acompanhasse aquele cesto para ver o que iria acontecer. Sem saber, Joquebede estava cumprindo o plano de Deus para a vida de todo o povo de Israel. Mas ela teve um ato de fé. Ela acreditou de fato que Deus iria proteger aquele seu filho. E o cesto foi descendo pelas águas do rio Nilo, e ocorre que a filha do faraó, uma princesa, costumava banhar-se nas águas do rio Nilo. E num desses momentos ela encontrou o bebê no cesto. Ela se encantou por aquela criança. Ela sabia que era um bebê do povo de Israel, do povo judeu. Ela sabia, mas ela se encantou de tal forma por aquela criança que ela resolveu que seria filho dela e adotou aquele menino. Como a irmã Miriam estava por perto observando, ela se aproximou da princesa e ofereceu, sugeriu à princesa que conseguisse uma ama de leite para o menino, e a princesa imediatamente ordenou que a menina conseguisse uma mãe de leite no povo hebreu para o seu menino. E, é claro, a história é perfeita, o plano de Deus é perfeito. Joquebede, então, se tornou a ama de leite do próprio filho. A princesa, filha do faraó, pagou a Joquebede para alimentar e criar o seu bebê. Durante esse momento em que Joquebede pôde continuar cuidando do seu filho,
ela ensinou ao seu filho. Ela ensinou sobre Deus, sobre a fé do seu povo e sobre as promessas de Deus para o seu povo. Ela teve tempo de instruir o seu filho dentro da sua fé. Quando o menino cresceu, foi entregue à sua mãe adotiva, a princesa, no palácio. A princesa então deu o nome de Moisés ao menino, e porque significa porque das águas o tirei. Ela o chamou Moisés. E a partir daquele momento, além dos preceitos de Deus, dos mandamentos do Senhor, da fé do povo hebreu, a partir daquele momento, Moisés pôde ser instruído com o melhor da educação naquela época. Plano de Deus para forjar e preparar o libertador do seu povo. Uma mãe de ações extraordinárias gera um filho com um propósito extraordinário. O propósito da geração de Moisés, de toda a instrução, de todo o cuidado que ele recebeu, era um propósito extraordinário. Moisés precisava viver e também morar no palácio de Faraó, pois sua missão era libertar o povo hebreu da escravidão. E ele não teria sido capacitado se a sua história não tivesse sido como foi. Moisés nasceu na hora certa, teve a mãe biológica certa, uma mulher extraordinária, e teve a mãe adotiva certa. E por isso ele teve um futuro extraordinário e cumpriu o propósito de Deus para a história do seu povo. Joquebede não teve o seu filho perto dela por toda a vida, porque chegou um momento em que ela o entregou, o devolveu para a filha do faraó, mas ela foi o instrumento que Deus usou para colocá-lo no palácio de Faraó, para colocá-lo no lugar que ele precisaria estar. Moisés foi criado como príncipe, Moisés teve a melhor educação, ele foi educado com o melhor, como que para herdar o trono. Só que os planos de Deus, os propósitos de Deus para Moisés, era que ele fosse o libertador do seu povo. Amadas, só uma mãe que entende os propósitos de Deus e aceita esses propósitos na vida dos seus filhos é capaz de agir como Joquebede. Então, Joquebede, ela precisou entender e aceitar que Deus tinha algo muito importante para fazer por meio do seu filho. E aí ela entregou esse seu filho para que ele fosse forjado, preparado por Deus para ser o libertador do seu povo. O que aprendemos então, amadas, com Joquebede? Precisamos confiar. Independente do que os nossos olhos veem, do que as circunstâncias nos mostram, nós precisamos confiar em Deus. Confiar nos propósitos de Deus para a vida dos nossos filhos. E cooperar com os planos de Deus para os nossos filhos. A Joquebede, ela teve estratégia. A estratégia dela
permitiu que o seu filho Moisés fosse encontrado pela filha do Faraó e desse continuidade à instrução, à educação que ele precisava para que ele fosse o libertador do seu povo. Então, a fé de Joquebede, com as estratégias, cooperaram para o plano de Deus na vida do seu filho Moisés. Joquebede é um exemplo para nós de mãe extraordinária. Uma mãe que fez o que precisava fazer no momento oportuno e que entregou o seu filho para que Deus continuasse a forjar nele o libertador que o povo hebreu precisava. Eu não sei os propósitos de Deus para a vida dos meus filhos, mas eu oro incessantemente para que Deus cumpra o propósito dele na vida dos meus filhos, para que Deus use os meus filhos no momento adequado, para que eles sejam também instrumentos de Deus, onde quer que eles estejam. Seja o lugar para onde o Senhor os levar, os enviar, que eles sejam bênção. Amadas, fé, estratégia, temor ao Senhor. Joquebede temia, Joquebede conhecia o Deus do seu povo. Joquebede conhecia as promessas e Joquebede foi usada por Deus de forma extraordinária para a libertação do povo hebreu. Que o Senhor nos faça entender todas essas pequenas questões ligadas aos nossos filhos. Questões que muitas vezes nos afligem, nos angustiam, nos entristecem. Precisamos crer, confiar, dar passos de fé, na certeza de que a vida dos nossos está, sim, nas mãos do nosso Deus. De que o Deus que nos deu por filhos fará deles aquilo que já planejou, para que eles sejam homens que honrem ao Senhor com as suas vidas, com as suas profissões, com seu exemplo. Que Deus nos dê fé, que Deus nos dê essa fé capaz de entregar os nossos filhos em confiança ao Deus que já traçou os planos dele para a vida dos nossos. Que o Senhor nos dê entendimento sobre todas essas coisas e faça de nós mães extraordinárias por confiarmos plenamente nos planos de Deus para a vida dos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine, nos fortaleça e que tudo que venhamos a fazer tenha como alvo principal o nosso Deus, a adoração e o engrandecimento do nome do nosso Deus. Que a paz de Deus seja com todas, em nome de Jesus. Amém.